Esta segunda série de vídeos, denominada Os Acontecimentos dentro da Linha do Tempo, no caso Isabella Nardoni, do tema principal, a busca da verdadeira justiça na linha do tempo, no caso Isabella Nardoni, tem por objetivo analisar, conforme sugere o título, de forma técnica, todos os acontecimentos dentro da linha do tempo, compreendida desde o momento do desligamento do carro de Alexandre até a ligação ao socorro a Isabella, que foi de aproximadamente 14 minutos, tanto na versão da polícia como na de Alexandre. Antes de entrar diretamente no estudo da linha do tempo, farei uma introdução de como ela será feita, com base em escalas do tempo, gráficos, esquemas e organogramas. Por meio das escalas do tempo, montarei os gráficos que permitirão analisar, na linha do tempo, toda a sequência dos acontecimentos e verificar se estão coerentes com seus respectivos tempos e se fazem sentido, e assim poder tirar conclusões. Começando pela escala do tempo real, que é uma régua onde cada segmento representa um minuto, marca o início da linha do tempo no momento do desligamento do carro de Alexandre Nardoni, às 23 horas 36 minutos e 11 segundos, quando chegou na garagem do prédio onde morava. Nesta mesma escala, eu registrei o momento da ligação do Sr. Lúcio, o síndico, ao resgate, que foi às 23 horas 49 minutos e 59 segundos, conforme registrado no rastreador instalado no carro de Alexandre, o horário em que o carro foi desligado e a ligação do Sr. Lúcio ao resgate. A diferença entre essas ligações, de 13 minutos e 48 segundos, representa o gráfico na escala do tempo, na qual servirá como referência para a geração dos gráficos de cada acontecimento. Para ter uma certa precisão, dividi os minutos em segundos nesse segmento, para definir o ponto de desligamento do carro e também na ligação ao resgate. Um outro gráfico como referência é representado pela estimativa do tempo da queda da menina até a ligação ao resgate, de cerca de 40 segundos, conforme definido pela reportagem. Há outras versões sobre esse intervalo de tempo entre a queda da menina e a ligação, que tratarei num outro vídeo. Assim, o tempo neste outro gráfico, do momento do desligamento do carro e a hora estimada da queda da menina, será de 13 minutos e 8 segundos, mais o tempo estimado de 40 segundos da queda dela até a ligação ao resgate. Criei uma outra escala do tempo, começando do zero e posicionando exatamente no momento do desligamento do carro de Alexandre. Vai ser muito útil para medições do tempo de cada acontecimento. Assim, os gráficos da escala do tempo ficarão sempre posicionados entre a escala do tempo real e a escala do tempo que inicia a partir do momento do desligamento do carro de Alexandre. A partir das escalas do tempo, tomando como referência o gráfico que representa a linha do tempo, que fica entre as duas escalas, começaria a montar o gráfico na versão da polícia, encaixando o tempo de cada evento dentro desse espaço de tempo que é a linha do tempo de 13 minutos e 8 segundos. A seguir, depois de ter definido o tempo de cada evento dentro da linha do tempo, entre este gráfico e a escala do tempo serão colocados os gráficos dos tempos disponíveis, como o tempo fornecido pelo Sr. Lúcio de 5 minutos entre os gritos que ouviu e a queda da menina, tempo de asfixia no apartamento definido pelos peritos de 7 minutos, tempo que os peritos estimaram de 10 minutos do ferimento da menina até sua queda. Todos estes tempos serão ajustados entre a escala do tempo e o gráfico definido, segundo a versão da polícia e também de Alexandre. Daí poderemos analisar e verificar se há coerências ou não. O estudo da versão de Alexandre Nardoni, dentro da linha do tempo, será baseado na cronometragem que os peritos fizeram da simulação do trajeto dele, de ida e de volta, da garagem ao apartamento, para levar Isabella até o quarto e depois retornar para ajudar Ana Jatobá com os 2 filhos menores. Os tempos obtidos na cronometragem pelos peritos da simulação que fizeram do trajeto de Alexandre, primeiro levando Isabella do carro na garagem até o quarto dela, em seu apartamento, e depois retornando para ajudar a esposa com os 2 filhos, subir novamente pelo elevador até o apartamento. O tempo total foi de aproximadamente 16 minutos.
contando com o tempo do elevador subindo da garagem até o apartamento e em sua descida do apartamento até a garagem. Estes tempos serão representados por gráficos dentro da linha do tempo compreendida pelo conjunto formado pelas escalas do tempo e do gráfico da linha do tempo da queda de Isabela. O gráfico da versão da polícia, por exemplo, será representado logo abaixo destas escalas do tempo e do gráfico de referência. Eles serão divididos de forma mais detalhada, como na versão de Alexandre, em cada trecho da caminhada no trajeto dele levando a menina ao apartamento e retornando de lá até a garagem para ajudar a esposa com os 2 filhos menores e depois retornando ao apartamento. Este trajeto de ida e de volta será representado no esquema vertical do edifício, onde morava Alexandre, no apartamento do 6º andar. Neste esquema, a representação do trajeto feito por Alexandre quando levou Isabela ao apartamento e quando retornou à garagem para ajudar a esposa com os filhos e retornar ao apartamento. Concluído o gráfico da representação dos trajetos feitos por Alexandre, divididos os tempos em cada trecho que percorreu, começarei a tomar os tempos que temos disponíveis, como o tempo que o Sr. Lúcio forneceu do intervalo de tempo entre o momento que ouviu o grito de Isabela até a sua queda, representados no gráfico, que ficará entre as escalas do tempo e o gráfico da versão de Alexandre, e daí poderemos fazer as análises. E assim será feito com todos os demais tempos que temos disponíveis, como o tempo fornecido pela senhora Geralda de 8 minutos, do tempo que Alexandre disse quando levou Isabela ao apartamento e retornou à garagem, e assim com os demais tempos que tivermos disponíveis. A representação desses tempos disponíveis em gráficos entre as escalas do tempo e os gráficos da versão da polícia e de Alexandre, mediante análise individual de cada um, dará condições para importantes deduções e conclusões. Para completar, tem outros elementos que fazem parte desse estudo da linha do tempo. Desenhei uma representação da planta da garagem no subsolo do prédio onde morava Alexandre. Naturalmente, é apenas uma representação sem escalas, com o objetivo de facilitar as explicações. Por meio desta lista de ligações feitas na noite em que ocorreu a trágica morte de Isabela, que achei em alguns jornais, fornecidas pelo promotor Sembranelli, serão representados em gráficos todos os telefonemas mais importantes ocorridos naquela noite. Desta forma, vai ser possível tirar conclusões confrontados com a linha do tempo. Bom, vai dar para entender melhor quando estiver montando a linha do tempo, tanto na versão da polícia como na de Alexandre Nardoni. Vai ser interessante acompanhar esse estudo da linha do tempo, já que não vai ser feito por nenhum especialista, um perito no assunto, mas sim por um espectador, um cidadão comum, que acompanhou atentamente todo este caso e tirou suas próprias conclusões, assim como tantos outros têm suas opiniões sobre o assunto. Gostaria que vocês analisassem o meu trabalho com profundidade, com racionalidade e imparcialidade, de forma analítica, para ver se tem fundamento tudo aquilo que for apresentado, e assim tirarem suas conclusões a respeito.